Esse é o canal História e Meio Ambiente do Maranhão. No vídeo de hoje iremos abordar alguns aspectos sobre a navegação no Maranhão. Veja, curta e compartilhe. A colonização do Maranhão deve-se principalmente à navegação. Por essa via Portugal ocupava essa região. Depois os franceses pela via marítima funda a chamada França Equinocial e daí tem início a fundação da cidade de São Luís. São Luís passou a ser um ponto estratégico para os interesses portugueses. Estava em uma região chamada Boqueirão e era dividida em 3 baías, São Marcos, Ribamar e Arraial. O porto da cidade se comunicava com outros da colônia e com a capital portuguesa. O principal porto do Maranhão estava em São Luís. Em torno dela se formou o principal núcleo populacional e comercial. A região era chamada de Praia Grande. Esse porto era raso e durante muito tempo foi considerado como um dos grandes empecilhos ao desenvolvimento do Maranhão. Ao longo da costa do Maranhão existe um lugar de extremo perigo à navegação. É o Parcel de Manuel Luís. Ele é chamado de Triângulo das Bermudas brasileiro. Lá é um dos maiores cemitérios de embarcações do mundo, com mais de 200 navios e galeões naufragados. Durante muitos anos a navegação de cabotagem era a principal via de acesso ao Maranhão. Porém alguns eventos sinistros aconteceram. Durante a Segunda Guerra Mundial um dos principais navios que aportavam na capital maranhense era o Baipendi. Ele foi afundado por um submarino alemão na costa de Sergipe. Entre a sua carga estava a estátua de Duque de Caxias, que iria ficar em frente ao recém-inaugurado quartel do 24º Batalhão de Caçadores. Um dos mais emblemáticos naufrágios acontecidos no Maranhão foi o que envolveu o navio Maria Celeste. O acidente aconteceu em 16 de março de 1954. O navio pegou fogo na rampa Campos Melo, a poucos metros da Avenida Beira-Mar, quando iniciava uma operação de transbordo de combustíveis através de tonéis, usando como instrumento de transporte embarcações empurradas chamadas de alvarengas. O fogo começou por causa de um curto-circuito em uma das alvarengas e logo tomou conta de todo o navio que estava lotado de tonéis de gasolina e óleo diesel. 14 pessoas morreram. As explosões dos tambores foram ouvidas em quase todo o centro da cidade. Os destroços do Maria Celeste interditaram o canal de acesso à rampa por mais de 20 anos, quando finalmente foram dinamitados e retirados. Outro encalhe de navio veio a se tornar um ponto turístico da cidade maranhense de Tutóia. Em 16 de novembro de 1981, o navio cargueiro Aline Ramos, esse navio transportava sal da região e encalhou em frente à cidade e ainda hoje seus destroços chamam a atenção de que visita a cidade. O antigo porto de São Luís sempre foi um entrave ao desenvolvimento local. A alternativa seria a transferência para a Ponta do Itaqui. Em 1960 foi iniciada a construção dos cais do Porto do Itaqui pelo Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, com aproximadamente 637 metros, que começou a ser operado em 1972. Atualmente é um dos mais movimentados do Brasil, transportando diversas cargas como grãos, trigo e combustíveis. A capital maranhense conta ainda com mais 2 portos. O terminal da Ponta da Madeira. Terminal Marítimo de Ponta da Madeira pertence à mineradora Vale S.A. O porto é adjacente ao Porto do Itaqui, próximo à cidade de São Luís e defronte à Baía de São Marcos, no Maranhão, nordeste do Brasil. Destina-se principalmente à exportação de minério de ferro trazido do projeto Serra dos Carajás, no Pará. Ele recebe os maiores navios graneleiros do mundo em suas instalações com destino à Europa e Ásia. O Porto da Alumar foi inaugurado em 1983. O porto pertence ao consórcio Alumar, que produz alumínio em São Luís. O porto recebe principalmente insumos como a bauxita e também exporta a sua produção. O porto da Alumar está localizado na confluência do Estreito dos Coqueiros com o Rio dos Cachorros, entre a ilha de São Luís e a ilha de Tauamirim, próximo à Baía de São Marcos. A operação desses portos teve como consequência diversos acidentes com navios. Aqui iremos apontar alguns. O primeiro de grande envergadura foi o que envolveu o navio coreano Hyundai New World em 31 de março de 1987. Carregado com 110 mil toneladas de carvão e 90 mil toneladas de minério de ferro, ele deixa o porto de Ponta da Madeira com destino ao porto de Xangai.
Um defeito na casa de máquinas ou imperícia do comandante comprometeu a capacidade de manobra, levando o navio a encalhar no banco de areias conhecido como Cavalos, onde permanece até hoje seus destroços, devidamente encobertos pela areia. Em 1988 foi a vez do navio Norsul Trombetas, carregado com 24.000 toneladas de bauxita, estava prestes a entrar no canal de acesso ao terminal da Alumar. A embarcação encalhou no banco de areia chamado de Lanzudos, a menos de 3 milhas do porto do Itaqui, principal porto público do estado. Em 1990 foi a vez do navio Orad Nassau. Mesmo depois de encalhar no banco de areia de Cavalos, o navio Hyundai New Old continuou gerando acidentes na Baía de São Marcos. O navio Orad Nassau, que estava carregado com 33.000 toneladas de óleo diesel, se chocou com os destroços do navio coreano e parte de sua carga foi jogada ao mar, causando um dos mais graves acidentes ecológicos já registrados na principal rota portuária do Maranhão. Em 1994 foi a vez do Trade Daring. O acidente aconteceu no dia 11 de novembro. O navio teve seu casco partido ao meio após ser parcialmente carregado com minério de ferro e manganês no terminal de Ponta da Madeira. A navegação lacustre de cidades do litoral vem diminuindo ao longo dos anos, principalmente devido à abertura de estradas. Porém, o acesso à cidade turística de Alcântara ainda concentra a principal linha de transporte por embarcações. Para modernizar o transporte da cidade foi introduzida a moderna lancha Batevento. Porém, no dia 15 de novembro de 1998, quando ela voltava para São Luís, um incêndio fez com que ela não chegasse em seu destino. Dos 107 passageiros que viajavam a bordo da lancha, infelizmente 4 vieram a falecer no acidente. O mais recente acidente aconteceu em 24 de fevereiro de 2020. O navio Stella Banner, um Ore Carrier que portava aproximadamente 294,8 mil toneladas de minério de ferro e que tinha como destino o porto de Qingdao, China, que este havia sofrido avaria no casco logo após deixar o terminal da Ponta da Madeira, em São Luís. Sem condições de recuperação, o navio foi afundado pelas autoridades marítimas brasileiras. O Maranhão ainda conta com um serviço de ferry-boats. Esse serviço cruza a Baía de São Marcos e iniciou no início dos anos 1970. Inicialmente atracava na localidade de Itaúna. Esse serviço é uma alternativa à congestionada BR-135. O serviço vem sendo modernizado, porém longe de atender às atuais demandas da população e que busca acesso à Baixada Maranhense e encurtar a distância com a capital do Pará, Belém. Se gostou, curta e compartilhem. Estamos deixando um contato na descrição para críticas e sugestões. Também estamos deixando o endereço da nossa homepage onde estão nossos textos e vídeos sobre história e meio ambiente do Maranhão.